Sou o 14º filho de uma família de 15. Minha mãe faleceu, eu tinha 1 ano e 9 meses. Meu pai me deu para minha irmã casada com 14 anos, me deu para ela e deu todos os filhos. Não ficou nenhum em casa. E aí eu comecei então a minha grande trajetória. Eu, aos 6 anos de idade, então, com essa minha irmã, e aos 8 anos de idade, eu comecei já a vender pastéis na rua. Minha irmã fazia pastéis e eu ia vender na rua. E eu vendi pastéis até os 8 anos e meio. E eu era gago, muito gago. Então os caras brincavam, vai mamar no bode, não me enche o saco aqui. E eu vendia na cabeceira do aeroporto Salgado Filho. E eu olhava a pista, eu falei, um dia eu vou trabalhar nesse negócio. Mas eu vinha para casa e eu fugia um pouco. Meu irmão mais velho, Jorge, ele era cobrador de ônibus. E então eu não pegava o ônibus para ir para a cidade, eu pegava o bonde. E minha irmã, não sei, descobria, quando eu chegava em casa, vendendo ou não vendendo, eu apanhava. Então, eu resolvi um dia fugir de casa. E aí fugi de casa e eu tinha ouvido falar em São Paulo, é lá que você vai, é lá que você vai vencer, é lá que está a grande oportunidade. E aí eu fui pegando carona. Eu fui, de uma maneira ou de outra, pegando caronas. Quando eu cheguei pela primeira vez aqui em São Paulo, na Praça da Sé, o juizado me pegou. Me botou num ônibus à noite, larga em Porto Alegre. Desci em Porto Alegre, entrei numa revenda Volkswagen, que ainda era importado, e falei, olha, tio, eu sou de São Paulo, vim procurar aqui a minha tia, não encontrei e não tenho dinheiro. Eles fizeram uma vaquinha, no mesmo dia eu voltei para São Paulo. Lavava carro, vendia jornais, quando vendia ia para o albergue, e eu tenho mosquitinhos até o dia de hoje. Que quando você dorme no albergue, eles pegam o cigarro, o palito de fósforo, e põe aqui, e queima, e vai queimando, aí você leva um susto e acorda. E aí, voltei um pouco para a Praça da Sé, e lá encontrei um senhor, seu Manuel, e ele me perguntou, o que você está fazendo aqui? Olha, seu Manuel, eu vou lhe contar a verdade, eu fugi de casa, e eu não quero voltar, porque eu apanho lá, e não quero voltar. Falou, bom, eu sou aposentado, vou te levar para minha casa, eu tenho 3 filhos, 3 netas, 3 filhas e 3 netas que voltaram para casa. Então você vai me dar uma ajuda. Eu falei, não tem problema. Então, lavei panela, engraxei, lavei pátio, fiz tudo que vocês podem imaginar, até os 11 anos e meio com ele. Aos 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa loja de malas na estação rodoviária. E conheci duas pessoas, um gaúcho com 16 anos que queria viver de mulher, e o sonho dele era casar com uma mulher rica. Vamos para o Rio que a gente vai ganhar dinheiro. E o outro, um Catarina, falou, não, eu só quero trabalhar no Rio. Eu falei, eu também quero trabalhar no Rio. Fui lá nessa família, agradeci a eles e falei, olha, eu gostaria mesmo de ir embora. E aí foi uma das partes mais importantes da minha vida, eu não tinha documentação. Fiquei no viaduto do Chapa quase 6 meses para conseguir uma cópia do meu registro, tirar a carteira de trabalho, aquela época podia, não era crime como é hoje. Hoje crime é roubar, matar e votar aos 16 anos. Mas é crime trabalhar. Não entendo esse país. Não é crime alguém trabalhar, sinceramente não é. E aí fui para o Rio de Janeiro, cheguei no Rio de Janeiro, 5 horas da manhã, nunca tinha visto praia na minha vida. Dormi 8 horas na praia, fiquei 14 dias num pronto-socorro. Voltei pro hotel à noite, um hotelzinho de 2 andares. Falou, nós temos que fugir à noite porque não temos dinheiro para pagar. Ninguém conseguiu emprego, vamos fugir. Fugimos à noite pelo telhado e aí eu fui para Copacabana. E lá eu fui lavar carro e guardar carro em frente de Copacabana Palace, com 12 anos e meio de idade. E aí conheci um guia turístico, Paulo Geraldo Silveira Tavares. Ele me deu um pouco de oportunidade. Ele falou, Eloy, você está aqui, você quer ir para um emprego fixo? Eu falei, claro que vou. Aí ele me levou para a vovó Estela. Na vovó Estela, eu tive a oportunidade então de sair das ruas. Porque tinha dia que eu dormia no Copacabana Palace, mas tinha dia que eu dormia na rua. Quando eu conseguia dinheiro, tudo bem.
E ela disse a mim, tudo bem, você vai dormir nesse sofá. Era um sofá de 2 lugares. Você vai arrumar os dentes e vai parar de falar caça, cação ou soldado. Esse era o meu... Lembra que nunca mais voltei à escola. Dona Estela me levou na universidade. E lá arrumei meus dentes, como cobaia. E aí eu tive a oportunidade então de aprender a ser um office boy. Aprender a falar o português correto. Ela era muito braba, Dona Estela. Muito brava. E ela falou, Eloy, português correto. Dedicação. Meu café da manhã às 8 da manhã, pronto. Batidinho. Nesse café, um pouquinho de água e leite. Todo dia pela manhã. Escovar os dentes. E eu comecei então a visitar a Braniff todos os dias, a Panam, a Varg, e eu comecei depois a emitir bilhete. E fiquei lá até os 17 anos de idade. E aí não tinha jeito. Eu tive uma trajetória extremamente difícil, mas eu posso dizer para vocês que foi uma grande oportunidade para mim, porque eu consegui fazer muita coisa. E das coisas que eu fiz, tudo eu aprendi. Aprendi de que se para conseguir alguma coisa você tem que guardar sua humildade. A arrogância é a maior ignorância de alguém. Então eu fiz tudo, office boy, lavei carro, vendi porta-vaso, vendi porta-vaso é pesado, é de ferro. Fiz tudo na vida, obra, porto, trabalhei em porto, eu fiz tudo para sobreviver aqui em São Paulo. De 17 para 18, entrei no quartel e viram que eu estava com sífilis no sangue. E meu sonho era ser da PE, né? Então eu estava no quartel da PE, mas fui mandado embora pelo 3º dia, depois, antes de cortar o cabelo. Me deram 72 bezetacil e falou, vai embora. E eu fui embora e eu fui me curar. E consequentemente eu entendi que vou continuar a minha vida de vendedor. Eu acho que sempre eu fui um vendedor. Encontrar o caminho todo dia. E eu encontrei na atividade de turismo um jeito de vender. Eu adoro o que eu faço, sou louco pelo que eu faço. Um empreendedor é fundamental isso, acreditar no que gosta e ir atrás. Não desistir nunca. Pode dar um passo para trás, mas depois 2 para frente. Não desistam. Vão atrás do sonho de vocês. Eu fiquei rico no negócio? Não. Eu constituí a família, eu fiz o meu negócio. Eu vi muitos ricos infelizes e conheço muitos ricos infelizes. Então o dinheiro, ele divide, mas ele aumenta a sua visão como família, como cidadão, como ser humano. Aliás, a palavra ser humano é bem clara. Nós queremos ser humano, ainda não somos, porque matamos uns aos outros. É muito importante o que eu estou falando, mas nós temos que aprender muito ainda sobre isso, sobre o ser humano. Mas aos 50 anos, a minha mulher descobriu que eu tinha uma namorada e me mandou embora. E aí pegou um bom advogado e me tirou quase tudo. Então fiquei pobre de novo e comecei tudo de novo. Eu comecei minha empresa nova, daquela dificuldade que eu tive, que muitos de vocês terão, que é o começar dentro de uma sala com uma pessoa sozinho, sem investimento, e alguns de vocês podem ter ou não podem ter, mas não devem desistir. Não devem desistir em hipótese alguma. Da Edo eu formei a Flytour, uma empresa que está no Brasil há 40 anos, nosso faturamento para esse ano é de 4 bilhões e 700 milhões de reais. Desculpe, casei com a minha mulher de novo, realizei meu sonho e fiquei rico. Foi difícil voltar com a minha mulher, foi muito difícil. Meus 4 filhos, levei para o Rio de Janeiro e falou, velho, não vai que ela já está até com o namorado. Consegui casar, comunhão de bens, tudo passadinho, uma maravilha. E se ela tivesse aqui, ela dizia, olha, ele esqueceu algo, ele é mentiroso ainda, porque na verdade eu voltei para tirar o resto do desgraçado. Nós temos que acreditar mais em nós primeiro e depois no Brasil. Esse é um país de oportunidade. Alguém como eu que não estudou, cheguei aonde cheguei e ainda vou mais longe. Eu estou com 64 anos e não comecei ainda. Alguém está cansado aí? Em todas as Flytour, eu tenho esse sofá. Inclusive eu entro pela manhã na Flytour e passo por ele. Olho para ele, porque às vezes eu venho muito puto na rua, né? Olho para ele e já fico humilde. Na hora. Lembro de onde saí. E para acabar uma história, eu tinha
uma avó, e ela me disse, vai buscar para vovó a minha água para tomar o meu mate. E aí eu fui buscar a água, vinda com ela, quase perto dela, estourou a latinha de azeite, que tinha um arame, e me queimou toda a perna. E a vovó me botou no colo e disse assim, olha meu neto, tá vendo esses pés de laranja, mexerica, que lá é mexerica, né? Bergamota, desculpe. Quando a vovó morrer, para de chorar, porque quando a vovó morrer, a vovó vai deixar tudo para você. Morreu, não me deixou um pé de laranja. Então, por favor, não espere pela vovó. E Deus abençoe todos vocês, e que vocês não deixem de realizar o sonho de vocês.